Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de cada um aqui. Bom, como o professor apresentou, meu nome é Rogério Rodrigues, né? Fiz o meu trabalho de conclusão do curso com o tema Gerenciamento de Conteúdo em Sistema WordPress. Esse trabalho foi feito sobre a orientação da professora, coordenadora, mestre e doutora Lourdes Bassolos Gonçalves. Bom, antes de começarmos a apresentação, um pequeno pensamento que é o que eu quero que vocês levem após essa apresentação para suas casas. Diz assim: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Steve Jobs disse isso. Então, veremos aqui o sumário da nossa apresentação hoje, né? Nós falaremos sobre CMS. O que é um CMS? Para que serve? Quais as suas funcionalidades? Né? E depois aprofundaremos no que foi estudado no meu trabalho, o WordPress, que é um CMS. Veremos as suas principais características, suas funcionalidades, como é aplicado, né? A aplicação no mercado hoje. Depois partiremos para as finalizações, onde veremos as suas vantagens e por que eu deveria utilizar um sistema desse. Seguindo, nosso tema, como eu disse, gerenciamento de conteúdo em sistema WordPress. O gerenciamento é muito simples. Quando fala em gerenciamento, é gerenciar, administrar qualquer coisa, né? E quando fala de conteúdo, meu trabalho é voltado para a web, desenvolvimento. Então, conteúdo web seria texto, imagem, vídeo, foto, qualquer coisa deste ramo. E o sistema WordPress, que ele vai exibir para a gente? Um website. Então, nessa noite vocês vão aprender aqui uma forma simples de você gerenciar e possivelmente criar um site na internet com um sistema WordPress. Então, na nossa introdução, nós queremos só dizer aqui para vocês que o foco desse trabalho é apresentar um sistema gerenciador. É claro que esse sistema também faz a criação de um sistema, mas o principal foco é o gerenciamento. E ainda aplicamos um projeto, né, no final para mostrar para vocês como ocorre a apresentação de um site após a implantação de um sistema WordPress. Só para começar aqui para vocês, para a gente não ficar tão perdido e ir diretamente ao assunto, vamos começar lá pela internet, né? A internet ela se tornou o segundo meio de comunicação mais usado nos Estados Unidos, segundo Lara Rosa, né? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, começou antigamente cartas. Então, você enviava uma carta, daqui 2 anos você recebia a resposta. Depois, telefone, e as coisas foram evoluindo e hoje nós existimos diversidade de meios de comunicação. Nós estamos falando de comunicação. Então, na área de desenvolvimento, não foi diferente, né? Ela começou com coisas simples, um HTML. Então, era página simples, tática, fácil de se fazer, só que naquele tempo não era fácil. Hoje nós dizemos que é fácil porque já a tecnologia cresceu. Mas então, tudo evoluiu, surgiu, digamos, as linguagens de programação, junto com o banco. Então, se tornou algo mais dinâmico de se fazer. Nós poderíamos fazer página e salvar conteúdos em bancos de dados. Então, se tornou, como vocês veem aqui, algo mais intermediário de se fazer, né? Mas aí veio o CMS, que é o principal foco que nós queremos apresentar para vocês hoje. Ele é comparado com o que iniciou aqui. Algo simples de se fazer e olha lá, resultando, né, resultados como se fosse complexo de se fazer. Então, eu vou apresentar para vocês um meio simples de se fazer site exibindo conteúdos complexos. Você pode ver ali, ele compõe uma linguagem de programação, pode ser, sei lá, PHP, um banco para salvar os dados e a diversidade, que esse é o que compõe, que mostra de ser diferencial de um CMS. Por quê? Ele compõe HTML, CSS, PHP, roda diversas linguagens, então é algo diferente. Então não fica preso, não é limitado, é algo aberto, né? Então é interessante se usar. Nossa metodologia, nosso principal foco, como eu falei, é analisar esse conteúdo e ele pode ser utilizado para publicação de revista, trabalho, tese, enfim, qualquer coisa que vocês queiram utilizar. E nosso método mesmo é na área de desenvolvimento web, né? Aí nós aplicamos aqui uma criação e uma manutenção para exibir para vocês como funciona. Então, falei tanto aqui sobre CMS e tal, mas ainda não estudamos o que seria um CMS. Então, em inglês, ele significa basicamente isso aqui, que ele está dizendo, um conteúdo que é um gerenciamento do conteúdo em um sistema. Em português, para a gente entender melhor, seria sistema de gerenciamento de conteúdo. Uma definição de Cláudio Todo, ele faz o seguinte, que CMS é um sistema gestor de site, né? Um gestor de blogs, de portais, internet, de outras ferramentas. Então ele fala ali, ó, o principal foco é editar e inserir conteúdos, né? Resumindo, ele está querendo dizer o seguinte, que a CMS, o principal objetivo dele é criar, gerir, editar, inserir, facilitar, administrar perfeitamente um site,
né? Quando estamos falando em editar, o nosso foco do nosso estudo, que foi o WordPress, nós queremos destacar que ele é um sistema muito legal de ser editado. Por quê? Ele compõe a questão de conteúdo, pode ser editado, código, pode ser editado, e o estilo, a aparência, também pode ser editado. Então, um site totalmente personalizável, né? Algo bem legal de se criar na internet hoje. Utilidade e aplicação de um CMS hoje. Então, Paula Tatiana, ela diz o seguinte, que hoje as empresas, para se manter no mercado, elas precisam estar preparadas, elas precisam estar seguindo um nível de complexidade, de utilização de tecnologia hoje. Elas precisam acompanhar, né, essa tecnologia, esse nível de tecnologia hoje, para elas se manterem no mercado, né, senão ficam para trás. E é muito importante aqui onde ela declara o seguinte, novos meios de comunicação e colaboração são necessários. Então eu destaquei ali, ela não está dizendo assim, pode ser uma opção. Ela não está dizendo que a opção, são necessários hoje. Para você acompanhar, são necessários novos meios de comunicação e colaboração. Né? Para quê? Para suprir essa demanda, né, de informação que nós temos hoje. Por quê? Então, hoje ela fala o seguinte, ó, há uma tamanha demanda de informação, como eu vou administrar isso? Né? Chega tudo de uma vez, como eu vou administrar? Então, é muita informação. Então, aqui ele diz assim, ó, a gente precisa de postagem rápida, fácil e mais leve de se fazer. Né? Não é algo tão complexo, ela precisa disso. E é isso que o CMS veio para aplicar hoje no mercado. Então, você fala o seguinte, o CMS faz tudo isso aí, mas se eu quisesse criar um CMS, um gestor de site, né? O que ele precisaria ter? Segundo Zamora, Carlos, ele diz o seguinte, precisa no mínimo um CMS super básico, ele precisa do seguinte, banco de dados para armazenar, usuários para administrar, enfim, toda a área administrativa, estrutura de categorias e subcategoria. O que seria isso? Parte de páginas, conteúdos, vídeos, galeria, precisa de uma categoria e subcategoria e dos menus também. Precisa de publicação do conteúdo, é claro, né? Um sistema gestor de site, um editor HTML, no mínimo, envio de mensagem e suporte. Então, pensando em criar um CMS, você precisaria de tudo isso. Mas hoje nós temos CMS pronto, talvez a gente podia utilizar algo já. Aqui nós estamos falando sobre diversidade de CMS, né? De gestores de site. Há uma diversidade hoje. Há muitos CMS. Segundo o Guedes, ele diz assim, os tipos de gerenciadores de conteúdo são diversos. Há muitos tipos de gerenciadores de conteúdo hoje. E às vezes as pessoas ficam assim, qual eu vou usar? Então isso você tem que primeiro fazer uma análise de por que você vai usar. Digamos, CMS para fóruns, blogs. Aí você fala, eu quero vender e-commerce. Né? Então há CMS de diversos tipos, para portais educacionais ou portais profissionais também de empresa. Aqui você vê o Chomps. É um sistema simples, feito em PHP mais SQL, e a principal prioridade dele é exibir sites limpos e fáceis de se criar. Coisa simples, não muito avançada. Depois vem o Joomla, né, onde eu trabalhei na Unicamp, a gente trabalhava com esse sistema. Ele é muito utilizado, e ele é muito utilizado principalmente em universidades educacionais, né, onde trabalha, ele é um sistema profissional. Ele é o principal concorrente do sistema que eu vou apresentar para vocês hoje. Outro, o Drupal. Esse é muito simples, muito leve, né, um dos CMS mais leves que tem, só que ele, por ser leve, ele é simples, não tem complexidade, inserimento de muito conteúdo, né. Outro, eu quero vender na internet. Tá aí, Magento, um excelente CMS para venda, conheço pessoas que o utilizam, é muito bom, é focado e voltado para isso. A prioridade dele é a questão de venda de e-commerce mesmo na internet. Você pode ver aqui algumas das vantagens dele, múltiplos sites, múltiplos templates, vários clientes acessando, fazendo compras ao mesmo tempo em diversas partes do site. Então é um CMS muito bom para a questão de venda. E o nosso principal foco, o WordPress, onde ele concentra aqui, onde nossas informações que passaremos para vocês, está focado na história, conceito, as ferramentas que compõem esse sistema, versões, aplicações, muitas outras coisas. O WordPress, ele surgiu em 2003, foi feito por 2 jovens, ele é grátis, foi feito em PHP e MySQL e há outras ferramentas que podem ser utilizadas dentro dele. Ele foi feito por esses 2 jovens, Martin e Mike, né? Ele, no início, foi feito voltado para fins de blog, mas hoje, a sua evolução, o tempo passou, ele é usado para qualquer tipo de aplicação na internet hoje. O diferencial dele, você pode fazer um site simples, em 5 minutos, instalando um banco, um título do site, né, e executando páginas de teste em 5 minutos. Né? Esse é um diferencial dele. Mas volto a repetir, páginas de teste. Daí em diante, se você quer exibir já, você edita, coloca outro conteúdo, outro menu, enfim. Mas ele já fica pronto em 5 minutos.
Hoje, o WordPress atualmente está na versão 3.5.1. Levou 10 anos para estar com tais principais mudanças que ocorreu nele. Surgiu em 2013, nós estamos em 2013. Então, houve todo esse processo aqui de mudança. Você fala, cara, levou 10 anos para isso estar pronto, e eu fosse criar um semestre, levaria esse tempo? Não levaria, porque a tecnologia que está há 10 anos atrás e hoje são muito diferentes, são muito distintos. Então, talvez você criaria bem mais rápido, mas talvez a utilização desse seria bem vantajoso, porque já está pronto. Esse é um diferencial. A aplicação no mercado hoje. Hoje, a gente precisa de materiais, de CMS que controlam esses conteúdos, que tenham o quê? Agilidade, facilidade de uso, que tenha facilidade de aplicação na internet e que tenha menos criação complexa, mas resultado como se fosse complexo de se fazer, né? As empresas hoje, o foco não é páginas mais estáticas, páginas paradas. Então eles precisam de quê? Página dinâmica, chamativa, que tenha rede social, digamos, bem elaborada e fácil e limpo de se ver, né? Longe de poluição. Então você fala, poderia usar o WordPress? Poderia. Por quê? O WordPress tem essas agilidades, o WordPress tem esses interesses que as empresas têm, e um diferencial do WordPress aqui, ó, ele tem os padrões exigidos. Que padrões exigidos? Por exemplo, W3C é um padrão, uma empresa com os padrões da internet hoje. Então, o WordPress já segue esses padrões. Aí você fala assim, mas se eu fosse criar um CMS, teria que seguir esse... Com certeza teria que seguir esses padrões. Mas se você utilizar uma ferramenta já pronta, você vai pegar uma ferramenta com os padrões prontos, sem ter aquela necessidade, aquela complexidade de conseguir aprender, quem sabe ainda, os padrões para poder executar. Parte da segurança do WordPress. Quando você vai instalar, ele já vem com uma página SecQuery, que te obriga a definir senhas de segurança, né? Te obriga a definir, senão você não segue o processo. Precisa definir senhas, né? Outra parte de segurança que ele tem é os plugins. Pode instalar plugins de segurança, contra vírus, contra diversas coisas, e principalmente contra os spam, que é o que mais se encontra na internet hoje, né? Esse é um detalhe que falaremos a seguir sobre essa questão da segurança dele, que é dependente dessa área de plugins ainda. O professor Adriano deu uma colaboração para a gente fazer uma comparação do CMS que eu apresentei rapidamente para vocês e o WordPress, que é o foco do meu estudo. Então a gente fez uma análise e percebemos que o WordPress se destacou em diversas coisas. O Joomla, como você pode ver, eles também aproximou-se do WordPress. Não chegou exatamente aquilo que o WordPress tem, mas ele é o que mais se aproxima hoje, são os principais concorrentes na internet hoje. Outra análise que a gente teve nesse quadro preto aqui, você percebe a questão de mais usabilidade. O WordPress se destacou. Aí fizemos outra análise ali para ver negatividade na internet. O WordPress novamente teve a menor taxa de negatividade na internet. Então você se pergunta, então qual eu posso implantar? Né? Poderia ser o WordPress? Poderia. Poderia ser o WordPress. Por quê? Porque o WordPress é um CMS. Né? Mas você acabou de falar que há uma diversidade de CMS. Então, novamente, eu volto àquela pergunta, qual eu vou implantar? Né? Quando a gente fala em diversidade, nós estamos literalmente falando de diversidades. Veja, os principais hoje na internet se encontram aqui, WordPress, Joomla e Drupal. Mas aqui você vê outros CMS que eu citei aqui, eu peguei um pouco do que eu encontrei, não é exatamente tudo, mas um pouco daqui já é perceptível que há uma diversidade literalmente na internet de gestores de site, de um sistema para gerenciar o seu site. Então, às vezes, você pode ficar meio perdido e pensar, qual CMS eu posso implantar? Né? Falei, poderia ser o WordPress? Sim, poderia ser o WordPress. Por quê? Porque o WordPress se engloba aqui, ó, no máximo de funções possíveis. Então, cada dia que passa, o WordPress se aprimora nessa questão de pegar o amplo de funcionalidades da internet hoje, né, para competir com os outros CMS. Ou seja, foi aquela parte que eu falei que Paula Tatiana citou. Né? As empresas hoje elas precisam acompanhar o nível de tecnologia para permanecerem na internet. O WordPress faz exatamente isso. Agloba o máximo de funções possível para acompanhar essa competitividade na internet. Olha aqui o nosso estudo. Fizemos um projetinho e nós sentamos com representantes da empresa e falamos assim, nós estamos aproveitando essa oportunidade que a gente teve, trabalho numa agência de publicidade na internet freelance, né, chama Agência New Caim, nós resolvemos falar assim, vamos implantar o WordPress para você. Aí o cara falou assim, o que seria o WordPress? Nós explicamos tudo exatamente isso que eu falei, como funciona e tal. Aí o cara falou assim, vamos utilizar então. Aí falou assim, a empresa é essa aqui, Mega Sabu. Ela falou assim, como seria, como funcionaria? Aí eu falei, primeiro você precisa falar qual é o seu ramo de trabalho. Ele falou, nós trabalhamos com confeitaria e sorveteria.
Eu falei, legal. Eu falei, então você quer vender produto? Ele falou, não, eu não quero vender produto. Eu quero apresentar os meus produtos. Eu falei, então é um site de apresentação de produtos. Quais são os produtos? Ele falou, são esses aqui. São esses, então vamos fazer. Perguntei, como você imagina o seu site? Ele falou, eu imagino assim. Você imagina assim, um banner, as mensagens, quem sabe os produtos, logo e telefone. Você imagina assim? Ele falou, então vamos implantar e vejamos o resultado que traz. Está aí o sistema pronto, implantado, ainda não foi entregue, mas foi o protótipo que entregamos para ele da nossa implantação que fizemos. Então você fala, Rogério, mas e como você fez isso aqui? Começando aqui, a gente fez o banner. Você fala, como faz o banner? A gente não fez na mão, a gente instalou um plugin de banner. Os produtos. Eu instalei um plugin de produto. Então, como você pode ver, o CMS ele diminui a criação na mão, o código, e te traz mais benefícios em pegar coisas prontas, simplesmente com um clique, para instalar os produtos. Outra página, você vê aqui uma página de blog dentro de um site. Ele publica o conteúdo, vem para ali e vai seguindo a hierarquia da sequência de publicação. Aí você ainda pode ver ali, Facebook, pessoa curtir. Mas como você fez isso aí? Você fez no código? Não, instalei um plugin. Então se torna muito fácil você criar um site, sem complexidade. Outra página, aqui, os produtos do cara, seção de um vídeo, Outra parte bem interessante que sempre todas as empresas têm, página de contato. Eu poderia fazer isso aqui na mão, poderia, mas o tempo que você vai levar para fazer na mão, eu faço em menos de 1 minuto com a instalação de um plugin que exibe o mapa da localização e o contato, Então é muito mais fácil, Facilitou muito. Então aqui, você fala dos finalmente dos prédios, nós queremos dizer o seguinte, qual o diferencial dele? Então, você está me apresentando esse produto, por que eu utilizaria esse sistema? Principais vantagens. O sistema ele é totalmente gerenciável, a aplicação dele. É um software livre, grátis, você pode editar, fazer suas mudanças. Claro que a empresa não se responsabiliza por tais mudanças que ocorrer, mas ele está apto à mudança. Não há necessidade de FTP. Hoje a gente cria o site, coloca no FTP, envia, vamos ver o que deu. FTP, envia, vamos ver o que deu. Neste não, você faz totalmente online. Você abre ali, você insere a imagem, já vê a pré-visualização. Então é muito mais fácil, muito mais ágil. Então o WordPress está voltado para isso. Agilizar aquela complexidade de criação de um sistema. Enfim, há outras funcionalidades aqui que não há tempo para a gente explicar, mas uma destacável é a importação e exportação. Eu tenho um WordPress em outra empresa, eu queria usar o mesmo conteúdo lá. Você importa aqui, exporta, chega lá, importa, vai exibir exatamente o mesmo conteúdo, sem complexidade de ficar copiando, de FTP. É incrível, ajuda muito. Outra parte, você fala, você está explicando tanto esse CMS, não tem defeito? É o perfeito? Não. O WordPress ele tem 3 desvantagens principais mais destacadas na internet hoje. É a hierarquia das páginas na área de administração. Ela ainda é meio desorganizada, como diz os analistas. Ela segue uma sequência. Conforme vai criando, ela vai seguindo. Não tem como você definir quem fica em primeiro e segundo na área administrativa, para você visualizar. Outro defeito, como eu falei anteriormente, é a questão de segurança. Vocês viram lá que eu falei para vocês que dependia de um plugin para segurança. Então, ele não tem um sistema de proteção interna. Ele depende desse plugin. Então, se os plugins de segurança pararem de funcionar, o sistema está correndo risco. Então, é dependente de plugin. E o último defeito é a questão da criação desses plugins. O WordPress ele é livre, então muitas pessoas criam, publicam lá, é analisado e postado. Então, há uma diversidade de plugins exatamente por isso, não há um controle. Muitas pessoas criam, vai colocando lá, vai tendo aquele acúmulo de plugins e todo mundo usa e às vezes assim, há plugins lá que não necessita, há outros que é a mesma coisa de outros, mais simples ainda, então não tem um controle. Então isso é uma desvantagem hoje no WordPress. Aí a pergunta vem, por que eu implantaria um sistema desse? Primeiro, o WordPress ele tem diversas vantagens, mas hoje quando você criar ou implantar um sistema, ele precisa estar preparado para isso aqui. Mudanças, qualquer mudança que ocorrer, ele precisa estar preparado para isso. Outra coisa, sua empresa, ou qualquer coisa que você tem em ramo de trabalho, pode expandir, pode crescer. Você vai estar preparado para isso? Outro, novos meios de mecanismo da internet hoje podem surgir. Como você vai reagir a isso? Será que o seu sistema está pronto para isso? Ele está dentro daqueles padrões do W3C? Se não tiver, você pode correr um risco. Aí você fala, mas poderia utilizar o WordPress? Qual seria a solução? Eu falo, poderia utilizar o WordPress? Sim, poderia. Por quê? Porque o WordPress é totalmente aberto, editável e pronto a teste. Ou seja,
Se ocorrer mudança e ele segue o W3C, os padrões, com certeza, das mudanças serão baseados no W3C. Então, se o WordPress segue esse padrão, ele vai estar pronto com mudanças que ocorrerem no decorrer do tempo. Você fala, qual o diferencial desse sistema para os outros? Bom, a diferença do WordPress é o seguinte, enquanto outros há uma finalidade específica, o WordPress ele abrange diversas funcionalidades em um sistema só. Então, isso é o grande diferencial do sistema. Nossas considerações finais, queríamos explicar aqui para vocês que concluímos que a utilização de um CMS hoje é fundamental numa empresa, numa organização, qualquer fim que seja. Concluímos que o WordPress também é uma ferramenta poderosa e forte no mercado hoje e pode ser muito bem utilizada, criada e administrada. Concluímos que esse trabalho também veio mostrar para vocês que às vezes a escolha de um CMS, você precisa estar bem, analisar bem o que você vai implantar, para que você vai utilizar, porque às vezes pode ser que o WordPress abrange tudo, mas pode ser que a sua necessidade não seja tudo, então um CMS específico pode ajudar também. Bom, e o principal foco era ajudar pessoas que não têm muito habilidade com programação, pode utilizar um sistema CMS para criação sem exatamente ter uma linguagem de programação aprendida. Né? Tá aqui nossas referências bibliográficas. E também não poderia faltar o nosso agradecimento a Deus por ter ajudado nesse trabalho, aos pais, família e namorada que colaborou, incentivou, aos amigos do 414 que sempre colaboraram e animaram lá, e a companhia, porque esse quarto é completo, né? Não é só nós, é diversa galera que vai lá, é muita gente. E a todos os amigos que estão aqui prestigiando, meu muito obrigado por estar participando. A faculdade, a instituição pelo incentivo, ter a oportunidade de estar cursando aqui. A orientadora que não está aqui, mas obrigado pela ajuda que ela deu. A Adriana Carnevale também colaborou com esse trabalho. A ilustre banca, que vai nos dar um 10 aqui agora. A gente agradece também. E também a todos os outros demais, o meu muito obrigado. Uma ótima noite.